Amém. Gente, eu confesso que eu estou com as pernas tremas, com o espírito tremo, com repleto do Espírito de Deus que está nesse lugar, através da ministração, Amém, através de cada louvor, através de cada palavra, que foi aqui produzido direto do trono do Pai. Amém? Amém. E esse é o meu pedido nessa noite, né? Que nada venha de mim, né? Não tem expectativa de mim. O que vai ser derramado aqui, o que eu peço no coração, de tudo que sai da minha boca, seja para edificação, fortalecimento, direcionamento de vocês. Aleluia. Nada venha de mim, mas do Senhor. Amém. Eu trouxe algo para estar ilustrando, não sei se o irmão vai conseguir colocar. É algo que o Senhor colocou no meu coração já tem um tempo, e eu já venho assim digerindo isso há alguns anos, na verdade, com relação ao evangelismo. Eu sei que nessa tarde, né, nesse dia, vocês fizeram um trabalho evangelístico e não há nada mais lindo para o Senhor do que isso, que é o cumprir o ID, né? E a gente não pode ter medo disso. E eu vou passar aqui algumas... tá aqui. Vou passar aqui alguns versículos que o Senhor ministrou no meu coração e eu vou compartilhar com a igreja. Então, o evangelismo, a primeira coisa, é a marca do cristão. Não existe um cristão que não faça evangelismo. Amém? Porque a gente não recebe para nós, a gente recebe para a gente dar. Então, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, que diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por ano. Amém? Glória. Então eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre a parábola em si. Glória. A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração: a semente precisa ser liberada para que o fruto nasça. Amém? Amém. Glória. E principalmente na época que Jesus estava se referindo, o semeador em si, a pessoa do semeador, ele tinha um saco e ele enfiava a mão no saco e ele jogava. E ele não tinha controle onde a semente caía. Olha aí. Algumas sementes caíam na beira do caminho, outras caíam no meio das pedras, outras nos espinhos e algumas caíam em terra boa. Ele não tinha controle, ele simplesmente jogava. Amém? Amém. E ele simplesmente não conhecia, não tinha por vista o solo que ele estava semeando. E assim somos nós. Nós não temos controle porque nós não conhecemos o interior de cada pessoa. O coração das pessoas quem conhece só Deus. Aleluia. Então nós não devemos nos deixar levar por uma aparência ou por qualquer outro tipo de obstáculo que nos impeça de estar entregando o que o Senhor colocou no nosso coração. Glória. Então essa aqui é o nosso saco de sementes, amém? Glória a Deus. E o Senhor, através do Espírito Santo dele, ele diz que ele vai nos lembrar de todas as palavras no momento certo, como convém lembrar. Verdade. Só que nós só conseguimos lembrar daquilo que lemos. Então, se nós não lemos, ele não vai ter o que lembrar. Então, nós precisamos nos preparar para sermos bons semeadores. Se não dominamos isso aqui, não há nada que o Espírito Santo possa nos lembrar e usar como evangelista. Aleluia. Então, a parábola do semeador, ele diz que algumas caíram à beira do caminho, que é aquele coração que você jogou a semente, só que ele não compreendeu. Olha aí. Existe também o coração do solo rochoso, que você também jogou a semente, ela tinha a mesma qualidade, todas estavam no mesmo saco, porém ele não tinha raiz. Então, não conseguiu crescer e não conseguiu desenvolver.
Você também jogou um pouco de sementes entre os espinhos. Só que os cuidados do mundo, as riquezas, tiraram e não permitiram que a semente brotasse. Glória. Mas também existem os corações que têm a terra boa. Olha E a aí. semente, aquela sementinha que você Aleluia. plantou, vai crescer, vai Amém. germinar, e vai virar uma espiga e vai dar 100 por 1. Amém. Então, uma semente que você joga no coração de alguém que você não tem como julgar se é boa ou não, ela vai frutificar. Glória a e assim Deus. você vai multiplicar crentes. Você Meu vai Deus. multiplicar pessoas salvas, pessoas que vão também por si só semear na vida de outras pessoas. Amém? Amém. E vai haver uma multiplicação do povo de Deus. Olha aí, Jesus. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Perseverar na semeadura. Porque às vezes a Aleluia. gente desmotiva, não é mesmo? Olha aí. Às vezes a gente fala com alguém, hoje talvez vocês tiveram essa experiência, vocês tentaram entregar um folheto ou se aproximar de alguém e as pessoas ficam arredias. Mas isso não deve nos desmotivar, Glória. porque nós não sabemos o que vai acontecer dali pra frente. Verdade. Olha aí. E Meu Deus. em Marcos no capítulo 4, a partir do 26, diz: então contou-lhe que, eu acho que eu já li isso, né? Então eu já li para passar para frente. Dessa forma é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para colher onde vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Yes, aleluia. Muitas vezes nós semeamos na vida de alguém e nós não vamos ver os frutos. Meu Deus. Porque isso aconteceu às vezes e a pessoa no momento ela guardou aquilo, mas ela não desenvolveu. É. Mas não importa isso. Não importa quem planta, não importa Yes. quem rega, o que importa é que o próprio Deus vai dar o Aleluia. crescimento. E nós não precisamos ver, Glória a porque Deus. nós temos que nos gloriar disso. Yes. Simplesmente fazendo a nossa obrigação. Aleluia. Em Verdade. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do 5, diz: um planta e o outro rega. Amém? Amém. Planta, um joga semente. Yes. Senão às vezes não vai ver o fruto. O outro cuida, Olha o aí. outro dá Yes. assistência, o outro liga, o outro discipula. Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Amém. Glória a Deus. Qual o objetivo da evangelização ou da semeadura? Libertar vidas. Amém. Salvar vidas, alcançar quem está perdido no lamaçal, Yes. alcançar quem está doente espiritualmente, quem não vê saída. Esse é o nosso objetivo. É por isso que nós não devemos ficar presos dentro dos nossos medos, pensando: ah, eu não sei falar, ou eu não tenho domínio bíblico, eu não tenho eloquência, eu não tenho entendimento. Não, Deus vai te usar, como foi muito bem dito aqui, na sua estrutura. Ele conhece a sua Yes. estrutura, Ele te Amém. fez. Ele conhece que você é capaz e Ele vai te usar no que você tem. Você não precisa plagiar ninguém ou tentar copiar glória a ninguém. Deus. Mas Ele vai te dar estratégias Verdade. no que você tem. Amém? Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Como evangelizar? Então eu tirei alguns conceitos da Bíblia mesmo, metodologias que foram usadas pelo próprio Jesus e pelo apóstolo Paulo. Em Romanos, a partir do capítulo 10, do verso 13, diz: a primeira coisa que precisa ser feita, alguém precisa ir pregar. Eu vou ler o texto só porque eu troquei um pouquinho Ou o irmão pode colocar, eu posso ler também. Glória a Deus. Aleluia. Nos ensina, Senhor. Glória a Deus. Nos dá estratégia. Nos ensina, Senhor, como fazer, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Em Romanos 10, a partir do verso 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a primeira coisa que precisa ser feita, nós precisamos ser enviados. Amém? Glória. Nós precisamos sair ao campo. Nós precisamos procurar
jogar a semente. E a gente não faz isso sentado dentro de casa, parado. Existem várias maneiras de fazer isso. Existem os missionários que vão de nação em nação pregar a palavra. Mas existe também aquele que vai ali, ou então que anda com o folheto dentro da bolsa, dentro da carteira, e enxerga dentro do supermercado como missionário. Que enxerga dentro de uma escola, que entende que a sua rede social é um objeto, é um instrumento de evangelização, que não é simplesmente Aleluia. você do outro. Yes. Que entende que você recebe o seu WhatsApp para você estar evangelizando. É, Jesus. Então, todo lugar que a gente vai, a gente precisa ter essa visão, e essa visão ampliada que o próprio Espírito de Deus diz, que onde que você entra, você tem um objetivo de levar a semente a alguém. Tem alguém que precisa. E foi o que vocês fizeram hoje, amém? Vocês evangelizaram e vocês levaram a semente a muitas pessoas. E a segunda coisa, as pessoas precisam ouvir. E a palavra de Deus diz, em Romanos também no capítulo 10, que logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então ela precisa ser ministrada de alguma maneira. Ela precisa ser por ouvir, mas ela também pode ser, como eu disse, através de uma mensagem de texto, através de um cartão evangelístico. O Senhor, uns anos atrás, me deu essa estratégia, que às vezes eu não conseguia falar inglês, né? Muito bem. E eu sentia a necessidade de estar fazendo mais do que eu estava fazendo. E eu achei no Amazon uns cartões, tamanho de business card. E eu sempre andava com eles na bolsa. Então, onde eu ia, quando eu não conseguia falar, eu pegava esse cartão e entregava. E às vezes tem alguém aqui que também tem essa dificuldade como eu tinha, de estar falando inglês, mas tem o desejo que no ar do seu coração, mas você não consegue expressar em palavras. Você tem maneiras de você fazer. Você tem uma pessoa que trabalha com você que fala inglês, escreve, olha lá na internet qual é o versículo que Deus colocou no seu coração em inglês. Não deixe de fazer isso. Não perca as oportunidades. A palavra de Deus diz que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente tem que estar sempre em todo lugar, e principalmente, como foi dito aqui, né? A gente tem que estar atento que nossa casa é um campo missionário. Yes, aleluia. Que Amém. antes da gente pregar para as pessoas de fora, Yeah. nossa casa precisa estar preparada, porque eles são os futuros missionários, amém? E o Senhor também me cobrou muito isso, né? Uma vez uma irmã chegou em mim e contou um sonho que ela teve, e aquilo mexeu muito comigo. E eu interpretei que eu estava esquecendo das minhas filhas. E desde então, o Senhor sempre me cobrou muito isso. Então, toda palavra que eu vou ministrar, seja qual for, a primeira pessoa que ouve é a Axa. A primeira pessoa que ouve, ela ainda não entende, mas a Axa entende. Então, assim, ela sempre, antes de eu estar ministrando aqui, ela já ouviu a palavra. Ela já sabe. Amém. Glória Então, a que a Deus. gente tenha essa sensibilidade e entenda que a nossa família também precisa ser ministrada, que ela também precisa Yes. ser evangelizada. Meu Deus. A terceira coisa, as pessoas precisam ouvir para elas crerem. Amém? Amém. Porque se elas não ouvirem o que nós temos a testemunhar da nossa própria vida, né, do que Deus fez através de nós, do que o Senhor é capaz de fazer também por elas, elas precisam ouvir de nós para que elas também possam crer, para que elas também possam querer ter uma vida como a nossa, para que elas também possam querer ser salvas, que elas sejam sensíveis a isso. A quarta coisa que a palavra de Deus diz, que elas invoquem o seu nome. Que elas lembrem do exemplo que você deu, daquela palavra que você semeou na vida dela e diz, nossa, aquela pessoa disse aquilo, que Deus fez isso na vida dela, então Deus também pode fazer na minha, eu também vou invocar o nome de Jesus Cristo. Eu também vou pedir para Ele, eu também quero ter um relacionamento com Ele, eu também quero ter um contato, uma linha direta com Ele, como aquela pessoa tem. Mas se você não contar o que Deus fez na sua vida, a pessoa não vai saber, ela não vai ter curiosidade de ter aquilo também. E
E assim nós vamos construindo, nós vamos multiplicando. Porque mais pessoas vão ser salvas. E mais pessoas vão querer Aleluia. servir o Senhor. E mais pessoas vão aceitar o convite de estar com Ele, de estar caminhando com Ele. Glória a Deus. E quais são os caminhos da evangelização? Então, eu tirei alguns exemplos. A primeira coisa que nós temos que ter são relacionamentos. Nós precisamos sair ao campo. Verdade. Então, como eu disse, nós precisamos ter uma visão ampliada e um espírito sensível de entender que onde a gente anda, a gente pode estar tocando a vida de alguém, semeando na vida de uma pessoa. Yes, amém. A fila do supermercado, enquanto você está ali, a pessoa que está na sua frente, que está atrás de você, ou o próprio caixa, ou alguém que está na prateleira comprando, seja sensível ao Espírito de Deus e deixa Deus te usar. Porque aquela pessoa às vezes pode estar passando o pior dia da vida dela, às vezes está pensando em suicidar quando sai dali. Mas através do que Deus tem na sua vida, com a estrutura que você tem, com as qualidades que você tem, com os defeitos que você tem, Deus vai te usar no que você tem. Amém? Somente a gente tem que ser sensível. Escolas, né, avião, né? Eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo e com o Cleiton uns anos atrás. A gente estava fazendo uma viagem, não me lembro, para o Brasil, e eu sentei atrás, o Cleiton sentou na frente da área, eu sentei atrás com a Axa ainda era pequena, e tinha uma moça sentada do meu lado. Eu cheguei, eu cumprimentei ela, mas ela estava bem séria, e a moça serviu o suco, e a Axa derramou o suco nela. Eu fiquei toda sem graça, e ela falava assim: eu não acredito que ela derramou o suco em mim. Ela ficou muito brava comigo, a moça. Então assim, ó, o nome dela é Elizabeth. E eu fiquei muito envergonhada. Eu peguei a minha cobertinha e dei a cobertinha para ela, que tinha molhado a cobertinha do avião. E quando estava chegando assim, no Brasil, ela dormiu. E quando estava chegando no Brasil, eu falei assim: eu não posso deixar dessa maneira, né? Ela estava muito, muito chateada. Eu falei assim: a senhora dormiu bem? Ela falou: dormi. Aí quebrou o gelo. Aí eu comecei a conversar com ela, eu comecei a falar o propósito, né, que Deus estava levando eu e o Cleiton no Brasil, né, o que Deus tinha feito na minha vida aqui nos Estados Unidos, né, e ela começou a falar assim: eu nunca entrei numa igreja, eu nem sei o que é Jesus. Meu Deus. E ela começou a falar, e ela falou assim: mas como assim? Aí eu comecei a falar com ela, peguei o contato dela, e hoje, para honra e glória do Senhor, ela vai numa igreja lá no Texas. Aleluia. Eu fiquei com vergonha, porque tinha acontecido algo extremamente constrangedor. Mas eu passei por cima do meu constrangimento, do meu sentimento, e isso também, eu quero que vocês entendam isso, que nada que possa acontecer, nenhuma situação, por mais constrangedora que seja, por mais embaraçosa que seja, é uma oportunidade para você criar um relacionamento. Então nós precisamos criar um relacionamento com pessoas para que elas possam abrir o coração, para que a gente possa jogar a semente. Amém. Salão de beleza, né? Quantas pessoas, né, fazem a unha toda semana, ou vão a um salão uma vez por mês, a cada 3 meses, né? Os homens com mais frequência. Aquelas pessoas que estão sentadas com você ali, a pessoa que está te atendendo, ela é uma alma que precisa de sementes. A gente não deve julgar pelo que os nossos olhos veem, pelo que a gente Aleluia. acha, pelos nossos conceitos pessoais. Yes. Nós não devemos encarcerar dentro de nós o que o Senhor derramou em nós. Aleluia. Mas o que está dentro de nós precisa vazar. E a gente precisa se encher para a gente vazar, extravasar e derramar o que Deus tem feito na nossa vida. Glória. Então a evangelização, ela deve ser o nosso estilo de vida. Não deve ser movida porque eu tenho um título de evangelista, um título pastoral, um título missionário. Todos nós temos essa missão e ela deve ser o nosso estilo de vida. Aleluia. Verdade. Evangelização, como eu disse, é jogar a semente. Em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, parte B, diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes a gente pode estar até pregando para uma pessoa e ela está se mostrando totalmente desinteressada, mas a semente está sendo lançada. E só
O Senhor pode dizer se ela vai frutificar, que tipo de solo que ela tem. Glória. Então, a aparência das pessoas, ou a maneira como elas se reportam a nós, não deve ser um impedimento para que a gente possa continuar existindo, amém? Aleluia. Forte dessa vontade, Jesus. Acompanhamento. O acompanhamento, gente, é o regar. Né? E como a gente rega uma semente na vida de uma pessoa? Quando eu comecei a frequentar a igreja, né, tinha uma moça que sempre ficava na porta. O nome dela era Neia, hoje ela é pastora Neia. E ela sempre me recebia com um abraço, me chamava por nome. Ela regou na minha vida. Eu disse isso a ela. Pastora Neia de Souza. E ela sempre me recebia com aquele abraço e foi assim, o amor que ela tinha por mim me constrangia e fez eu ficar. Aleluia. Então que a gente tenha também essa visão de qualquer pessoa que entra pela porta da nossa igreja ou por qualquer outro lugar que a gente esteja, que a gente seja sensível de entender que às vezes a pessoa está sem graça, está com vergonha, está querendo ficar. Mas ela precisa de um incentivo, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. E a gente faz isso através de uma ligação, através de uma mensagem, né? A gente sempre está ali mandando uma mensagem para aquela pessoa que Deus colocou no nosso coração. Olha, tem um dia abençoado, Deus abençoe a tua semana. Mande um versículo, mande um hino, né? Uma pregação para tocar no seu coração. Esse é o regar. Porque se a gente simplesmente joga a semente e deixa para lá, o Senhor pode usar outro vaso para ir regar. Mas você está perdendo a oportunidade de estar regando, de estar cuidando de uma alma preciosa do Senhor. Glória. O amadurecimento. Então, como uma semente, como na natureza, né? Existe o nascimento, o crescimento, a maturidade e a multiplicação. Então, quando você planta uma semente, como eu disse, né? O Senhor dá o crescimento. E quando cresce, aquela uma semente que você plantou, ela dá muitas outras sementes. Amém. E nós, quando semeamos na vida de alguém, aquela uma semente, a pessoa não esquece. Como eu citei alguns exemplos aqui, até mesmo da pastora Neia, ela semeou na minha vida, às vezes sem perceber, né? Através de um fruto dela. Ela semeou na minha vida, às vezes até sem saber, que ela foi inconsciente fazendo aquilo. Só que o fruto que ela semeou em mim, hoje eu tento reproduzir o que ela fez em mim. Amém. Então hoje, quando eu vejo alguém que, assim como eu, entrou para aquelas portas totalmente perdida, eu tento acolher as pessoas da mesma maneira que ela fez. Eu tento reproduzir o que ela fez em mim. Amém. Aleluia. E assim nós reproduzimos, gente. E assim nós reproduzimos. Você fala com alguém, aquele alguém fala com outro alguém, aquele alguém fala com mais 5, aquele alguém fala com mais 10, e assim nós aumentamos o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Qual é a melhor maneira de iniciar um relacionamento? Então eu tirei alguns exemplos que eu vou estar falando, mas eu vou citar alguns aqui. A primeira coisa, quando você faz um elogio a alguém, né? Quando você está em alguma situação, você está saindo do supermercado, e você vê, por exemplo, as mulheres, você vê alguém com um sapato bonito, com uma bolsa bonita, ou uma família bonita. Você diz, nossa, sua família é tão linda, que Deus abençoe a sua família. Você criou um relacionamento com a pessoa vai se abrir para você. Verdade. Apreciação. Quando alguém faz algo por você, ou por alguém que você conhece, que você aprecia, abra a boca e fala. Aprecie o que a pessoa está fazendo por você. Reconheça o que a pessoa tem feito por você. Faça um favor, né? Se você tiver alguém tendo, por exemplo, alguém que está passando na rua e você viu alguém em dificuldade, alguém na chuva, ou alguém trocando um pneu, lembre que aquela pessoa é uma vida. Aquela pessoa é amada do Pai, assim como você. Vai nela e faça um favor. Crie um relacionamento com ela, que ela vai abrir o coração dela para você jogar a semente. E peça um favor. Quando a gente peça um favor, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente, né? Quando Jesus encontrou uma mulher samaritana, ele pediu um favor. Aleluia. E através daquele favor que ele pediu, ele abriu uma oportunidade para ela ser ganhada. Aleluia.
Glória. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 9, diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Porém, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém? Então nós temos que sempre procurar estar no nível das pessoas. A gente tem que adequar o nosso discurso ao ouvinte. Quando a gente chega com muita autoridade, com muita audácia, com muita propriedade, a gente assusta as pessoas. Meu porque ela Deus. é inferior a nós. Yes, fala, Deus. E isso, a gente precisa ter essa sabedoria, porque isso foi algo que o Senhor aconteceu comigo. Né? Há muitos anos atrás eu tinha aversão à crente. Aversão. Eu não podia ver, porque eu tinha sido muito machucada. Então as pessoas iam na minha casa, elas ofendiam a minha mãe, elas falavam mal da família e se impunham muito. E o Senhor falava muito comigo, né? Quando eu fui curada disso, né? Que a gente nunca deve afirmar a nossa verdade desvalorizando a verdade do outro. Come on. Porque não foi isso que Jesus fez. Ele Aleluia. apresentou algo melhor. Ele Yes. apresentou algo melhor. Foi como ele fez com a samaritana. Ela disse: Aleluia. Meus pais adoram naquele monte. Foi assim que eu aprendi. Uhum. Mas ele, com todo amor, ele ensinou que era realmente adoração. Aleluia. Os adoradores adoram em espírito e em verdade, não é verdade. Uau, Ele aleluia. falou com sabedoria. Ele não, hora nenhuma, ele chegou: eu sou o Messias, Yes. você tem pecado, você tem Meu que ser Deus. Ele constrangeu ela, ele criou um relacionamento pedindo um favor. Aleluia. Amém. Depois ele apresentou a ela algo melhor: eu tenho água da vida, essa água não vai matar sua sede. Ele colocou na mente dela uma curiosidade e através dali ele foi falando. Amém. Perfeito Deus, tu és santo. Metodologias bíblicas, né? A mulher samaritana, como eu disse. Então quando ele chega a ela, ele pede um favor e ele abre um relacionamento. Ele quebrou paradigmas, ele quebrou laços culturais. Ela tinha ido meio-dia no poço porque ela tinha vergonha da vida que ela levava. Uau. Ela era marginalizada pela vida que ela levava. Então ela foi ao poço meio-dia, uma hora que nenhuma mulher ia, porque ela tinha vergonha. Amém? Mas Jesus sabia disso e ele tinha a intenção de tocar ela naquele dia. E ele chegou, pede favor, pede água, apresenta a ela a água da vida. Ela ficou: mas que água é essa da vida? Eu não quero mais voltar aqui para buscar água. Eu não quero mais passar por essa situação de vir aqui escondida. Eu quero essa água da vida para não precisar voltar mais aqui. Meu Deus. E ele diz: então busca seu marido. Hora nenhuma ele falou: você é adúltero. Yes. Você tem Aleluia. um monte de maridos. Hora nenhuma ele falou isso. Verdade. Ele Aleluia. foi: busca teu marido. Então ela confessou que estava alguma coisa errada nela, que realmente ela estava vivendo em pecado. Então houve a confissão da parte dela e através da confissão ele foi trabalhando. Falaste bem, realmente não tens marido. Eu tiveste 5 e esse que tens não é teu. Então assim, quando ela abriu, ele começou a testemunhar na vida dela, a falar sobre a vida dela. E ela falou: tu és profeta, tu conheces a minha vida. E a partir dali, o mais lindo que eu acho disso, que ela vai, deixa o cântaro e volta. E ela conta para todo mundo. Olha, tem alguém ali, ó, sabe tudo a meu respeito, ele é o Messias. E as pessoas se interessaram pelo testemunho dela, porque ela abriu a boca e falou. Verdade. Né? Ela falou que que Jesus tinha feito na vida dela. E as pessoas se interessaram por aquilo e também foram. E depois dizem:
Nós acreditamos porque tu falou, agora nós vemos porque nós conhecemos Ele também. E assim devemos fazer. Se Deus fazer alguma coisa na nossa vida, por mais pequeno que a gente acha que seja, por mais insignificante, pode tocar na vida de alguém. Pode fazer com que a pessoa também interessa em viver o que você vive. Glória. Fortíssimo. A serva da esposa de Naamã, na história do segundo Reis. Aleluia. Essa menina, ela tinha sido tirada da família Olha aí. Maravilhoso. pelo próprio Naamã, levada para ser escrava, para trabalhar em função da esposa de Naamã. Eu acredito que não tenha sido fácil para ela, né? Viver em terra estranha, com uma família que ela não conhecia. Mas ela foi sensível a Deus e vendo uma dificuldade daquele que tecnicamente seria o inimigo dela. Tecnicamente seria uma pessoa que ela, se ela pensasse, às vezes como muitos de nós, ela queria ver ele morto. Ela fala, não, tomara que apodreça. Mas o que ela fez? Olha, se ele for lá na minha terra, em Israel, e falar com o profeta Eliseu, ele vai sarar. Ela poderia ter simplesmente ficado calada, esperado ele apodrecer e morrer, porque ele fez mal para ela. Mas ela se propôs em ajudar. Ela testemunhou algo diferente que ele não conhecia. E ele foi. Foi curado, voltou. Mas algo que me chama muita atenção nessa história. Muito. Meu Deus. Aleluia. Tu Glória a és santo, Deus. Pai. Aleluia, Jesus, tu és santo. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Foi o testemunho dela dentro daquela. Aleluia. Ela era uma escrava, mulher, e era uma menina. É. Ela não teria valor nenhum. Mas com certeza a palavra não diz. Mas ela tinha um bom testemunho. Será que nós estamos tendo bom testemunho por quem tem a nossa volta? Desse jeito. Será que as pessoas têm coisas boas a falar ao nosso respeito? Ou a gente tem fama de caloteiro, de fofoqueiro, de mexeriqueiro? Porque se a gente tem uma fama ruim, as pessoas não acreditam no que a gente tem que falar. Yes, E that's com true. certeza ela tinha um bom testemunho dentro daquela casa, porque assim que ela falou, ele levou a sério. Ele falou, não, se ela está falando, realmente é verdade, porque ela tinha testemunho. Que a gente tenha testemunho pelos que estão de fora, que a gente tenha Amém. sabedoria para lidar com todas as situações. Paulo e os atenienses. A história está em Atos, capítulo 17, a partir do 17. Então, Paulo, ele foi em Atenas esperar Silas. Ele não foi lá Glória a com Deus. o objetivo de evangelizar os atenienses. Não foi, ele não foi para lá planejado de ir evangelizar os atenienses. Ele foi para lá esperar Silas. Só que chegou lá e ele aproveitou as oportunidades. Porque Paulo era assim. Ele aproveitava as oportunidades. Não estava na agenda dele, mas ele fazia. Porque ele sentia que era a obrigação dele fazer. Era o dever dele fazer. Amém. E chegando lá, ele primeiro analisou a cidade. Ele deu uma volta na cidade, reconheceu o território, conversou com alguns. E quando ele estava nesse tour por Atenas, ele percebeu que os atenienses eram muito religiosos. Eles tinham deuses para tudo. Tinha Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo. Mas em particular tinha um altar com o nome embaixo, ao Deus desconhecido. Porque os atenienses, eles eram extremamente receosos de fazer alguma coisa e algum Deus ficar com raiva e fazer alguma coisa de ruim para eles. Então, com medo de ter esquecido de algum Deus, eles construíram um altar para o Deus desconhecido, porque se eles tivessem esquecido de alguém, eles não seriam penalizados. E Paulo foi vendo tudo aquilo. Ele foi levado a Areópago, onde os filósofos principais ficavam. E chegando lá, eles gostavam muito de falar de divindades, e Paulo sabia disso, porque ele já tinha estudado lá atrás, quando ele era criança, sobre o povo grego. E ele começa o discurso dele assim:
eu sei que vocês são muito religiosos. O que ele fez? Ele fez um elogio. Eu sei que vocês são muito religiosos. Porém, eu vim aqui hoje apresentar a vocês o Deus desconhecido que vocês não sabem quem é. E ele começou a falar do Evangelho, ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar de ressurreição, ele começou a falar do Filho de Deus para aquele povo. Eles não entendiam porque os gregos, a religião deles, eles não conseguiam compreender que um Deus morria e depois ressuscitava. Eles achavam que um morria e o outro nascia no lugar. Então eles não conseguiam compreender a ressurreição. Mas Paulo ensinou eles isso. Paulo teve a oportunidade, então ele garimpou primeiro o que os ouvintes dele iriam entender e como ele iria falar, como ele iria chamar a atenção. Ele sabia que eles gostavam de saber de divindades e que tinha um Deus que eles não conheciam. Então ele usou daquela oportunidade para apresentar o Deus verdadeiro. Amém? E que a gente tenha essa sabedoria a hora que for falar com as pessoas. Mais uma vez ele não chegou falando aqui, olha, vocês vão tudo pro inferno, porque não existe nada desses Deus aí. Ele não chegou falando assim. Meu Deus! Ele chegou com manso, ele chegou se colocando mais ou menos no nível deles, mas não negando a verdade, apresentando para eles a verdadeira, o que era realmente real com relação a Deus, que eles estavam enganados com relação à criação do mundo, que eles estavam enganados com relação a tudo. Ele apresentou o que realmente era verdadeiro, e muitos ali se converteram através da palavra dele. E a parábola do grão de mostarda e do fermento no Evangelho de Mateus fala com relação como o reino de Deus é poderoso e ao mesmo tempo, aos nossos olhos, é pequeno, mas que no final das contas ele cresce. Assim é a semente de mostarda, né? O grão de mostarda. Ele é pequeno, como vocês veem ali. Ele é menor do que a cabeça de um alfinete. Porém, quando ele é plantado, ele cresce, fica maior das hortaliças e vira referência para as outras. Amém? Então ninguém percebe que um grão daquele tamanho vai se tornar grande. Do mesmo jeito que ninguém percebe, quem gosta de fazer massa aqui, pão, tem essa experiência. A gente pega às vezes 3, 4, 5 copos de farinha e coloca uma colher de fermento. A proporção é muito grande, muito diferente. É muito mais farinha do que fermento, mas assim é o reino de Deus. Nessa parábola, o Senhor diz que a mulher pega um monte de farinha, 3 medidas de farinha, coloca uma medida de fermento, e aquilo leveda. E assim somos nós. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo pouco, mas vai levedar. Tudo que você fizer para o reino de Deus, toda semente que você plantar, vai levedar, e vai virar referência, e vai crescer, e vai multiplicar. Então a gente não deve ficar envergonhado ou temeroso de derramar o que o Senhor fez através de nós, fez em nós. Amém. Porque o nosso testemunho é a maior semente que a gente pode estar plantando. Aleluia. Colossenses 4, versos 5 e 6 diz para a gente aproveitar todas as oportunidades. Sejam sábios no procedimento para com os que estão de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então que a gente tenha essa sabedoria, que a gente saiba falar com as pessoas, não humilhando, não forçando as coisas, não desmerecendo o que a pessoa acredita, porque a partir do momento que você desmerece algo que ela aprendeu a vida toda, ela vai se fechar para você e não vai querer te ouvir. Yes. Verdade. Paulo como prisioneiro de Cristo. No capítulo 21 até o 28 de Atos, relata a vida de Paulo desde que ele foi preso. Desde que ele foi preso, ele passou por várias prisões, ele passou por prisões domiciliares. Então, durante a vida dele, se a gente calcular todas as vezes que ele foi preso, ele ficou preso entre prisão domiciliar e prisão convencional, um período de 5 a 6 anos da vida dele, do ministério dele. E o que é mais lindo e maravilhoso
que todos os soldados que eram ali amarrados com ele, algemados com ele, que se revezavam para ficar com ele, ou as pessoas que visitavam ele em casa quando ele estava em prisão domiciliar, ele levava a palavra para todos eles. Ele entendia que ele estava na cadeia por um propósito do Senhor, porque Deus também queria alcançar quem estava lá dentro. E às vezes o Senhor nos leva em lugares que às vezes não é legal para nós, às vezes um hospital, né? Às vezes uma corte, né? Tantos outros lugares que Deus pode nos levar e que não é agradável para nós, mas Ele nos leva ali com um propósito, porque Ele quer nos usar, Ele quer alcançar vidas ali através da nossa vida. Amém. E quando Paulo sofreu o náufrago, né? Quando aconteceu o naufrágio, que eles estavam a caminho de Roma e o navio afundou, e ele tinha 257 pessoas, se não me engano, junto com ele, e nenhum morreu. E eles chegaram na ilha de Malta. Quando chegou na ilha de Malta, eles foram bem acolhidos, a palavra diz que eles foram bem acolhidos pelo povo da ilha, que fizeram fogo para eles se aquecerem, só que num determinado momento ele foi mordido por uma cobra. E todo mundo ficou olhando para ele, para ver o que acontecia. E eles pensaram, esse homem deve ser muito mau. Esse homem deve ter cometido um pecado muito grave, porque o navio dele acabou de afundar, ele quase morreu lá. Agora ele chega aqui, a cobra pica a mão dele, todo mundo ficou esperando ele morrer. E às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. E tem gente mesmo. Tem gente pensando, agora vai morrer, agora vai acabar, agora não tem mais jeito. Meu Deus. Mas a visão das pessoas, até porque está acontecendo de ruim na nossa vida, vai mostrar através daquela situação o Deus que a gente serve. Por isso que a gente não deve temer na hora que a gente está passando por circunstâncias difíceis. Assim como Paulo não temeu, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele não ia morrer ali, ele tinha confiança nisso. E quando aconteceu que ele não morreu, aí de pecador, de homem mau, ele passou a ser Deus. Mas ele usou aquela oportunidade que os atenienses estavam prestando atenção nele e vendo o que estava acontecendo na vida dele para levar o evangelho. Que a gente também seja assim. Quando as pessoas estiverem prestando atenção na nossa vida, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que está acontecendo, a gente leve o nome do Senhor nessas situações também. Olha. A grande seara. Mateus 9, 37 e 38. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha aí. A seara é grande, Meu mas tem Deus. pouca gente disposta a fazer o que eu acabei de dizer. Meu Deus. Tem pouca gente que sente esse eager, essa vontade, né, de estar semeando na vida das pessoas. E que mais pessoas, a partir de nós que estamos aqui, venham querer semear na vida do outro. Venham querer falar o que Deus tem feito na vida delas. Porque senão, se não tem gente para colher, a colheita se perde. Então vamos colher o máximo que a gente pode. Vamos estar trabalhando para o reino de Deus o máximo que a gente pode, para a colheita não se perder. O que aprendemos com isso? Como temos evangelizado? Essas são as religiões do mundo. Atualmente, o cristianismo é 33% do mundo, incluindo todos os tipos de cristianismo. E quando a gente olha assim, a gente às vezes fica até feliz, né? Essa é a religião no mundo. Também 32%. Só que quando a gente analisa os gráficos, no Brasil e mais, quando a gente analisa de uma maneira geral, a gente percebe que o islamismo está crescendo muito mais que nós. Quando a gente analisa os gráficos, a gente observa que desde 1990 eles tinham 4,2 bilhões de muçulmanos. Agora eles têm, em 2030, a projeção é que eles tenham 6,1 bilhões.
Isso se dá a vários fatores. E o principal dele é a taxa de natalidade dos muçulmanos. Enquanto nós temos 2 filhos, eles têm 10. Então a maioria dos muçulmanos são jovens. Eles são muito jovens. A missionária Amanda está colaborando. Ô, glória! Obrigada, hein? A missionária Amanda. Então, que a gente tenha essa visão e que a gente não deixe esse número realmente se tornar realidade, mas que a gente crie dentro do povo de Deus que já está aqui, mas que está precisando ouvir, que a gente semeie neles e não deixe que isso aconteça. Né? Que o cristianismo seja superior a tudo. E é algo que eu quero deixar no coração de cada um de vocês. Vocês não entenderam nada do que eu disse, mas entendam isso. Né? Spurgeon diz: o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Aleluia! Às vezes a gente quer defender uma verdade que já é verdade. Yes! E a gente só tem que falar. A gente só deixa ela sair, que o leão dá uma ponta dele por si só. Yes! O id de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Meu Deus. E 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16, Paulo diz: ai de mim se não evangelizar. Nós não devemos nos gloriar, achar que a gente está fazendo muita coisa evangelizar, porque não é mais do que a nossa obrigação. E ai de nós se a gente não falar. Ide e evangelizai toda criatura. Entenda que onde você está, a vizinhança que você mora, o supermercado que você faz compra, o salão que você vai arrumar o seu cabelo, é o seu campo missionário. É onde Aleluia! você pode estar evangelizando. Yes. Use essas redes sociais. Né? A missionária Kelly usa muito. Eu conheci ela hoje pessoalmente, mas eu já conheci a Kelly do Facebook, porque ela evangeliza no Facebook. Amém. Então que a gente use esses instrumentos para o bem. Que a gente use o nosso WhatsApp para estar alcançando vidas. Amém? Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Primeiro ao meu príncipe, né? meu marido, o pastor Cleito, que é a minha melhor metade. Queria agradecer também, né, ao pastor Vladimir e a missionária Amanda pelo convite. Eu me senti muito honrada. Né, agradecer toda a igreja de Miami, que sempre está nos apoiando em tudo. Tá bom? A diaconisa Daiane, a diaconisa Kelly. Muito obrigada, pastora Mical, pastora Abner. Né? Nós temos um relacionamento já há muito tempo, né? Eu nem sei se o pastor Abner lembra, mas há 10 anos atrás ele traduziu meu casamento. E eu e a pastora Mical, a gente sempre encontra na padaria, a gente é vizinha, né? A gente sempre se encontra na padaria, então eu me senti muito honrada, né, de estar aqui com vocês, compartilhando o que o Senhor tem falado no meu coração. Muito obrigada ao nosso Deus, né, por essa oportunidade, que mesmo em tempo de pandemia, né, com restrições e tudo, mas a gente está aqui como um corpo, né, unidos pela mesma fé. Aleluia. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E que abra o entendimento do que o Senhor derramou sobre as nossas vidas aqui hoje, que a gente não haja somente como um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Amém? Obrigada. A nossa meta na Revival Highlands não é que seja a igreja com o melhor grupo de louvor. Não é que seja a igreja que tem um prédio mais bonito. Mas Aleluia. é que seja a igreja que tenha a maior sede por almas. Aleluia. Nós queremos almas. A nossa oração é por